Ninguém está acima da lei. Não está acima da lei a presidente da República ou o presidente da República, mas também não está acima da lei o ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque senão parece que se tiver no Poder Judiciário, nada alcança. A gente tem ainda um pouco esse mito com o Poder Judiciário, né? Não, legislativo, temos que mexer, executivo, né? Agora o Judiciário é como se fosse intocável. Então, por exemplo, eu tenho uma posição, a gente vê muito no Judiciário assim, pegaram um desembargador numa situação, né? Tem suspeita de venda de sentença, afasta, aposenta, com vencimentos totais. Não, peraí, o cara é corrupto e ele ganhou prêmio? Então, assim, eu acho que isso tem que ser mudado. Né? E a lei já existe para isso. Então, às vezes, esse tipo de procedimento tem como justificativa. Por que não é aplicado? Eu já ouvi, assim, não vi isso escrito, mas a justificativa que eu já ouvi foi a seguinte: se você mostrar que um juiz, né? Porque o juiz é como se fosse assim o top da moralidade, né? Que um juiz vendeu uma sentença, que um juiz negociou alguma coisa, isso vai trazer um desânimo na população, isso vai gerar uma desconfiança na justiça. Então é melhor a gente tirar essa maçã podre, essa laranja podre, mas sem expor o judiciário. Eu acho que não é assim, entendeu? Eu acho o seguinte, amigo, você vendeu, né? Então vai ser investigado, vai ser processado e vai ser preso, né? Porque você prendeu quantos coitadinhos? Por coisa irrelevante. Quantos coitadinhos você prendeu? Independentemente de dever ou não, mas são pessoas sem instrução, são pessoas que não tiveram oportunidade, são pessoas muitas vezes em situação de carência. Você vai vender sentença? E vai receber aposentadoria integral como prêmio? É prisão. Porque o problema é o seguinte, nós temos leis muito boas nesse país. Inclusive as leis penais, as leis processuais penais, a Constituição Federal é maravilhosa, tem que aplicar. Tem que aplicar. Então, o que eu já vi de autoridade dizendo, olha, eu tenho que criar a lei tal, aí eu vou lá e pego a lei já existe. E mando o projeto para o legislativo, e passa por comissões. Eu falo, não, é loucura. Ou eles estão brincando com a gente, ou eles não conhecem a legislação vigente. Precisa ter, na verdade, a maturidade cívica de que a lei vale para todos. Isso falta no Brasil. Então já aconteceu de eu ser convidada para um almoço ou para um jantar, onde tem um monte de autoridade, né? Promotor, juiz. Aí o pessoal entrega o carro para o valet lá, entra, todo mundo toma vinho. E sai com o carro. Aí eu fico olhando. Porque assim, eles oferecem a denúncia em face das pessoas que são pegas, às vezes, porque tomaram um cálice e tal. Eles condenam. E eles podem. Aí outro dia eu estava num evento desse, a pessoa, a senhora toma? Eu falei, não, porque eu vim dirigindo. Janaína, eu falei, você vai denunciar os outros? Eu falo, entendeu? Porque assim, as pessoas têm que compreender que a lei vale para elas também. Né? Então assim, grandes eventos patrocinados por empresas que têm interesse no tribunal, não pode. Percebe que essa discussão toda que está posta, ela vai muito além da presidente Dilma, do PT. Claro, claro. O nosso problema maior é as pessoas no país entenderem que as leis valem para alguns e não valem para outros. Isso está muito internalizado. Eu discuto muito isso na faculdade. Vou te dar um exemplo. Se você, alguém na sua família está com a carteira de motorista estourando, aí liga para você e fala, olha, posso passar uma multa para o teu nome? Isso é crime, falsidade ideológica. Tá cheio de gente em São Paulo sendo processado por isso, cheio de gente. Aí eu estou dando aula na pós-graduação e um assina pelo outro. Falei, peraí. Que é a presença? Na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, onde tem um monte de promotor e de juiz que está processando e condenando os outros. Aí eu já aviso, eu falei, amiguinho, eu vou abrir sindicância. Não quero saber de crime aqui dentro. O que eles falam? Eles tomam um choque. Eles acham que você é muito preciosista, muito... Não, coitados, eles até respeitam, mas eles tomam um choque. Porque nunca ninguém olhou na cara deles e falou, a lei também é para vocês. Então, assim, teoricamente, aquelas pessoas que estão lutando por igualdade, elas não se colocam numa situação de iguais. Isso é uma coisa que está na nossa cultura. E outros povos não são assim. Você conversa com pessoas de outros países, elas têm internalizado de que qual é a regra, né? Qual é a regra? E se elas não concordam com a regra, como já aconteceu situações de eu não concordar com determinadas regras, eu aciono. Você não é obrigado a ser um cordeirinho. Então você aciona, você faz questiona. Você questiona. Agora,
Vale para ele, não vale para mim? Vale para você e não vale para mim? Por quê? O que eu tenho de melhor? Então eu acho que chegou o momento da gente rever essa cultura tão internalizada que é ruim para todo mundo. No final todo mundo perde. Existe, na sua opinião, algo que deveria passar por uma reforma do judiciário? Eu acho que é mais o ser humano do que as normas. É de mesmo? verdade, eu acho. Muito mais uma questão da gente começar a discutir valores. Então, por exemplo, se você tenta fazer essa discussão dentro da universidade, você é muito mal visto. Porque te chamam de moralista. Entendeu? Essa conversa que eu estou tendo com você, que eu não consigo ver nada de religioso nessa conversa, eles colocam como um discurso religioso. Então, quando eu começo a conversar com as pessoas e falar assim, olha, você acha isso certo? Isso é certo? Ah, Janaína, não vamos falar de certo e errado, porque isso aí é discurso religioso. Onde? A gente quer que o governo seja moral. Entendeu? E moral não tem nada a ver com moralista, porque as pessoas confundem as coisas, né? Então, assim, você tem mestres na universidade dizendo que corrupção tem até um lado bom. Como? Né? Tem um lado bom até não tá a outra ponta pagando um laudo no processo de homicídio de um filho seu. Então, assim, porque as pessoas acham que elas têm dinheiro, elas vão lá e pagam. Só que em algum momento vai aparecer alguém com mais dinheiro do que elas. E vai pagar contra elas. Então é importante a gente falar sobre isso, né? Quando você luta contra a corrupção, essa é a maior luta por igualdade que existe. Mas a gente espera uma reforma política, e essa reforma política tem que ser feita pelos políticos. Os políticos que estão aí, eles estão se beneficiando desse estado de coisas. Por isso, eu não acredito nessa reforma política legislativa. Eu acredito que eles têm que começar a ser presos. Ah, tá. Não adianta mudar a norma. Se a cabeça for essa, eles vão burlar a norma, entendeu? Então tem que ser preso. É a única maneira que eles vão entender. Porque também multa pecuniária, o povo fica apavorado quando eu falo isso. Não, tem que dar multa pecuniária porque não tem violência. Eles estão com todo o dinheiro escondido no exterior. Para eles pagar 1 milhão, 2 milhões, sei lá mais quanto, que agora eu estou para casa do bilhão, entendeu? Não faz a menor diferença, tem que prender. O presidente tem que chegar, em vez de ficar fazendo esses horários eleitorais ridículos, com um monte de rampinha, né? Eles colocam aquelas pontezinhas, né? Ponte para não sei onde. Para com isso, gastar dinheiro à toa. Horário eleitoral é o cara olhando no olho da gente. Então, é o seguinte, eu preciso aprovar isso aqui. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Eu fui lá no Congresso, o deputado A, B e C. Esse me pediu dinheiro, esse me pediu para empregar parente, esse me pediu. O que vocês vão fazer com isso? Mas ele tem que estar muito ficha limpa para chegar e fazer então, isso. Mas é isso que a gente tem que começar a fazer. Não tem saída. Aí eles vão ter medo. Para acabar essa porque relação. Porque não dá para ficar na mão, entendeu? Não dá, porque senão começa a construir esses acordos e a pessoa vai se enredando de uma maneira que ela não tem mais como fugir, que eu acho que foi o que aconteceu com a presidente Dilma. Mas você não acha que tem muita coisa na mão do Estado? Por isso que o Estado acaba... Ah, sim, não, enxugamento é necessário, acaba negociando não, isso enxugar, privatizar algumas empresas, essa coisa de tanta gente amiga, né, encabidada, o próprio presidente em exercício está mostrando. No próprio Ministério da Cultura, tem essa discussão se vai ter ministério ou não, o que interessa é o seguinte, estava cheio de gente ali que nunca trabalhou, só por ser amigo, acabou, tem que acabar com essa história de amigo. Qual é a sua competência? Você trabalha? Você comparece aqui todo dia, fica, você faz o seu trabalho, entendeu? Não, é porque eu sou amigo, porque eu estou indo... Acabou! Ah, você é artista, vai fazer um show, você vai vender seus ingressos, não vamos dar dinheiro do imposto para você ganhar milhões, amiguinho, não dá. Entendeu? Mas para fazer valer tudo que você está dizendo, como que isso é possível, Janaína? Vai ter que ter gente corajosa. Você acha que a gente tem? Ou você acha que essas pessoas Eu acho que a gente tem que formar e tem que dar o exemplo. Então, por exemplo, de certa forma, o exemplo do Moro refletiu em mim. Quanto tempo que eu estou engasgada, sabe? Querendo fazer alguma coisa sem entender qual é o meu papel. Né? E de repente eu vejo um juiz jovem, que ele acho que é 1 ano, talvez 1 ano a mais, 1 ano a menos, um juiz, né, jovem, enfrentando todo mundo, entendeu? Os empresários mais poderosos do país, políticos poderosos, um procurador da República mais jovem ainda, delegados da Polícia Federal mais jovens ainda, né? E eu olhando aquilo, eu falei assim, bom, e eu vou ajudar como? E eu indo às manifestações...
E o povo triste, eu só ouvia a gente assim, não venho mais, porque a gente vem e não acontece nada, a gente vem e isso não vai dar em nada. Aí eu ficava assim, eu ia visitar as pessoas e subi no caminhão e falei, não, tem elementos para o impeachment. Eu ficava assim, alguém tem que pedir esse impeachment. Alguém tem que fazer alguma coisa. Aí no dia 16 de agosto, que foi a manifestação que antecedeu a gente ter feito o pedido, eu voltei para casa tão arrasada, porque eu falava assim, nossa, eu subi naquele caminhão, eu expliquei todos os elementos que tem, e eu não vejo ninguém com vontade. Eu liguei para um monte de gente, presidente de associações, eu falei, olha, tem elementos, vamos sentar, vamos conversar. As pessoas riam, alguns praticamente desligaram o telefone na minha cara. Aí me apresentaram o doutor Hélio. Quando me apresentaram o doutor Hélio, ele topou, aí eu falei, e agora, né? Nossa, agora tudo que eu queria pode acontecer. Então, assim, o exemplo do Moro refletiu em mim. Da mesma maneira que o meu exemplo, eu já sinto que vem refletindo em outras pessoas. De que maneira? Como é que você recebe promotores isso? Que têm medo, muitas vezes, de mexer com gente que está acima. Eu já encontrei, ou já mandaram e-mail dizendo, não, doutor, olha, eu estou mexendo aqui, eu também vou encarar, entendeu? Juízes que muitas vezes têm medo. Porque as pessoas têm medo de mexer com quem tem poder. Entendeu? São vários medos, né? É medo de ser morto, medo de alguém da família ser perseguido, medo de não ser promovido, medo de ser removido para um lugar que ninguém quer, entendeu? Medo de cara feia, as pessoas têm muito medo de cara feia. Eu percebi isso só agora. Sabe? As pessoas têm um medo, assim, de serem maltratadas, de serem hostilizadas. Não tem jeito, vai ter que encarar. O que você acha que é como próximo passo, assim? O que está mudando na nossa história do Brasil? Qual é o curso que a gente... Eu acho que a gente vai começar a formar homens públicos com outro calibre. Porque hoje está muito fraco, né? Eu acho que está muito fraco, entendeu? Mas tem o que você está me dizendo há pouco, quer dizer, o jovem acha que não vai porque, olha, não vou subir pelo meu mérito. Então, porque... mas agora quando eles começam a perceber que existe a possibilidade, que tem gente, por exemplo, que está envolvida nisso, sem nenhum interesse. Isso é importante também, né? Porque as pessoas perguntavam assim, Janaína, se você for convidada para algum ministério, você vai aceitar? Eu falava, não, eu não vou aceitar, por várias razões. Mas uma das razões é porque as pessoas têm que perceber que é possível você entrar numa briga, entendeu? Sem querer alguma coisa imediata. Porque é claro que eu vou ganhar com tudo isso um país melhor. Se você tem um país mais limpo, todo mundo ganha, né? Os cérebros não fogem, que a gente está tendo uma fuga de cérebro. Exatamente, não está retendo talento uma fuga nenhum. De cérebro. Os investimentos não correm, porque os investimentos estão indo embora. Quem quer investir num país desse? Um país que se você quiser fazer tudo certinho, você tem que pagar fiscal, você tem que pagar, é um inferno. Você é assaltado, e você procura a polícia e não acontece nada, e você procura um político e você é achacado, dependendo do partido o cara quer ser seu sócio. Né? A Mara Gabrilha, a deputada, conta bem que passou o pai dela, entendeu? E o caso dele não foi o único. Então, assim, fuga de cérebros, fuga de investimento, esforço sem recompensa. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de recompensa no sentido, olha, teu trabalho é importante, você vê que você consegue fazer as coisas. Pessoas assustadas, né? Menos encorajadas. Pra quem está na área repressiva, é muito desgastante só conseguir pegar peixe pequeno. Entendi. Quem é policial e é sério, quer trabalhar, só consegue prender peixe pequeno. Quando chega perto de gente poderosa, a coisa para, recebe um telefonema, recebe... Então, assim, você está num país correto, como é que eu posso dizer? É um círculo virtuoso, né? A gente estava num círculo vicioso, ninguém mais acreditava que valia a pena nada. E, de repente, a gente está invertendo essa roda. Então, assim, a minha esperança é que isso continue. Quer dizer, esse desfile de pessoas poderosas que a gente viu indo para ser preso em Curitiba, enfim, é estimulante, é animador, eu como acho mudança muito positivo, Roma. Claro, desde que haja elementos, não quero que ninguém seja preso indevidamente só para dar exemplo. Mas por tudo que a gente está vendo, ao que parece, tem elementos, né? Então, assim, havendo elementos, é importante que a população perceba que a lei não vale só para aquele que descumpriu, que a descumpriu, sendo uma pessoa simples. Alcança todo mundo. Isso tem um efeito até na violência corriqueira. Como assim? Pensa, você vê um menino que nasce numa periferia brava, passa humilhação, dificuldade na escola, às vezes sem a merenda com tudo isso que está sendo apurado aí, vai levar a mãe para o hospital no SUS,
A mãe muitas vezes fica numa fila, é mal atendida, quando não morre na espera de uma cirurgia. Então esse menino já tem uma revolta, né? Não estou justificando. Quer dizer, não tem lugar para mim nessa sociedade. Sim, e aí ele senta, e a mãe dele, a avó, ou o pai, dá conselho, não, meu filho, estude, entendeu? Trabalhe, você vai crescer pelos seus méritos. Aí ele senta, e ele vê um ministro, né, com carrão, com mulherão, com um monte de denúncia de desvio de dinheiro público, e sendo reverenciado, tratado como autoridade, viajando para o exterior. O que ele fala? Por que só eu? Ele pega uma arma e vai assaltar. Ele pega uma arma e vai assaltar. Porque qual é o estímulo que ele tem de ser uma pessoa correta? Nenhum. Então ele tem que ser uma pessoa assim muito boa, você entendeu? Muito iluminada, para ver tudo errado e ele ser certo. Por isso é que eu digo, é um círculo, estava vicioso e a gente está tentando fazer com que ele fique virtuoso. Em que fase a gente está dessa virada? No comecinho. Tem que estar muito atento, porque como estava todo mundo muito acostumado, né, a chance dele reverter é grande. Então tem que estar o tempo inteiro atento, né, ver os movimentos, quem tem interesses, quem não tem, por que mudou o discurso. Então é um estado de alerta constante, não tem jeito. E você, qual será a sua participação nesse ciclo virtuoso daqui para frente? Que tá Então, só eu começando? sempre fui muito atenta, né, às coisas da minha sociedade.